Imagine estar no campo de batalha em pleno século XIX, cercado de fumaça, barulho e inimigos carregando os mosquetes que demoravam quase um minuto inteiro para serem carregados. Agora pense no choque quando de repente surge um exército que dispara 2, 3 vezes mais rápido sem precisar se expor em pé. Esse foi o terror que os soldados prussianos levaram para o campo de guerra, com uma arma que parecia mágica para sua época. O fuzil Drizzy modelo 1841, ou também chamado de fuzil de agulha ou noodle gun. Essa inovação mudou o destino das batalhas inteiras, deu um poder inédito a um país que se buscava afirmar na Europa e ainda inspirou todas as armas modernas que vieram depois. Hoje você vai descobrir os segredos, as vantagens e também os problemas dessa tecnologia que parecia imbatível na época. Eu sou o Lucas e seja bem-vindo ao canal Era das Invenções. E fica comigo até o fim porque a história do Drizzy é muito mais surpreendente do que você imagina. O responsável por essa revolução foi Johann Nicolau von Drizzy, um armeiro alemão visionário. Ele tinha trabalhado em fábricas de arma na França, onde conheceu os primeiros protótipos de retrocarga e levou essa experiência de volta para a Alemanha. O resultado foi um rifle com mais de 1,40 m de comprimento e quase 5 kg de peso. Pesado? Sim, mas incrivelmente avançado para a época. O calibre era 15,4 mm e a munição vinha em um cartucho de papel que já reunia a bala, a pólvora e a espoleta em um único pacote. Em uma época em que os soldados precisavam carregar cada componente separadamente, isso parecia pura magia. Era a diferença entre disparar poucos tiros por minuto e transformar o único soldado em uma verdadeira máquina de fogo. A genialidade estava escondida justamente na munição. O cartucho de papel reunia tudo o que o soldado precisava, mas a mágica só acontecia por causa de um detalhe inesperado. Uma agulha longa usada como percussor. Essa agulha atravessava o cartucho até alcançar a espoleta posicionada atrás da bala, provocando o disparo. Foi por isso que ganhou o apelido de fuzil de agulha. Mas havia um problema, essa agulha era frágil e quebrava com facilidade, muitas vezes depois de apenas 10 ou 12 disparos. A solução? Cada soldado carregava agulhas extras e aprendia a trocá-las rapidamente, mesmo no calor da batalha. Apesar dessa limitação, a velocidade e a praticidade do sistema tornaram o fuzil Drizzy incomparável em sua época. Mas como toda inovação, logo surgem seus rivais. O mais perigoso deles foi o Chassepot, um rifle francês, que apareceu alguns anos depois. Ele trazia um calibre menor, maior alcance, precisão superior e ainda tinha uma vedação de borracha que impedia a fuga dos gases pela culatra. Enquanto isso, o Drizzy sofria com calor e fumaça escapando pelo mesmo mecanismo, o que podia até ferir os soldados. Essa diferença ficou ainda mais clara quando os rifles se enfrentaram diretamente em combate, mostrando que, embora pioneiro, o Drizzy já estava começando a ser superado. Mesmo assim, o funcionamento do Drizzy era engenhoso. O soldado girava e puxava o ferrolho, inseria o cartucho diretamente na culatra e fechava. No disparo, a agulha atravessava a pólvora até atingir a espoleta. Isso permitia recarregar agachado ou até mesmo deitado, sem precisar ficar exposto em pé, como nos mosquetes de anticarga. Em plena batalha, essa característica fazia toda a diferença. Os prussianos não só disparavam mais rápido, como também se protegiam melhor. Era uma mudança radical na forma de lutar, e quem estava do outro lado sentiu o impacto. Para vocês terem uma noção da vantagem, enquanto um mosquete tradicional mal chegava a 3 disparos por minuto, o Drizzy conseguia disparar entre 6 a 10 tiros no mesmo tempo. Isso dobrava ou até mesmo triplicava a cadência de fogo de cada soldado. O ponto fraco é que depois de uns 80 disparos, a arma ficava entupida de resíduos de pólvora e precisava ser desmontada e limpa, o que era trabalhoso em meio combate. Mesmo assim, compensava pela eficiência. Aliás, os ingleses testaram o fuzil e reclamaram da fragilidade da agulha, mas ficaram impressionados com a rapidez e a facilidade de manutenção. O auge do Drizzy ficou marcado pela Batalha de Königgrätz em 1866. Enquanto os austríacos ainda dependiam dos mosquetes de anticarga, os prussianos armados com os fuzis de agulha já disparavam sem parar, 2 ou 3 vezes mais rápido, mantendo as tropas protegidas. O resultado foi uma vitória esmagadora, que mudou o rumo da guerra e deixou claro para o mundo: a era dos mosquetes tinha acabado. A partir dali, qualquer exército que não se modernizasse estava condenado a ficar para trás. Mas nada dura para sempre. Com o avanço das tecnologias, o Drizzy começou a mostrar suas limitações. O vazamento de gases e baixa precisão em longas distâncias, juntamente com a fragilidade das munições de papel, tornaram-se os problemas sérios. Em 1861, o exército prussiano aposentou oficialmente o fuzil de agulha e adotou o Mauser modelo 1871, que já usava cartuchos metálicos, muito mais confiáveis e seguros.
Era o fim de uma era, mas não o fim da influência deixada por essa inovação. Apesar dos defeitos, o Drizzy foi um verdadeiro divisor de águas. Ele abriu caminho para os rifles de ferrolho, que dominaram os campos de batalha no século XIX e no início do século XX. A ideia de recarregar rápido, com munição integrada e mantendo o soldado protegido, mudou completamente o conceito de guerra moderna. Pode ter sido substituído cedo, mas deixou uma marca que atravessou gerações. E aí, curtiu conhecer a história dessa arma que revolucionou a guerra? Então já sabe, deixa aquele like para fortalecer o canal e compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de arma e história militar.